Vamos conversar então um pouco mais sobre esse cenário agora com Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER. Mais uma vez, bem-vindo aqui, professor. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Feliz Ano Novo. Antes do Carnaval, tá valendo Feliz Ano Novo É ainda. verdade. Feliz Ano Novo para você também. Quero muito saber a sua avaliação diante do que a gente tem agora neste momento. Falta só realmente avançar com essa assinatura que vai acontecer amanhã, que está prevista para amanhã, né, professor? Veja, foram 25 anos. Foram 25 anos de negociação e a gente parece que nós vamos implementar o acordo amanhã. Não é isso. Amanhã provavelmente assina o acordo, dia 20 assina o acordo, vai para o parlamento e depois você ainda vai ter de 10 a 15 anos para reduzir as alíquotas, por exemplo, do Mercosul para a União Europeia. 15 anos de redução de alíquota, ou seja, protege a indústria nacional, e da União Europeia para o Mercosul cai 91% dos itens tributados, mais ou menos, para zero, mas em alguns produtos de agronegócio vai ter cota em 10 anos. Então, você está falando de um acordo que nós estamos negociando e que vai entrar em pleno vigor depois de praticamente 36 a 40 anos. Ou seja, já deu. E o Donald Trump deu um impulso disso daí, hora que ele evocou o não multilateralismo. Então, a Europa tentou a dar uma celeridade maior nesse acordo. Bom para nós. Bom para nós. Agora, cabe também aqueles segmentos econômicos que acabam sofrendo, como indústria farmacêutica, bens e equipamentos eletrônicos e carros, automóveis como todo, autopeças não, autopeças o Brasil é bem, mas ficarem mais competitivos. Você ainda tem mais 10 anos para construir competitividade, que é o que o Brasil precisa para competir eventualmente. Espero que 10 anos dê tempo, de igual para igual, porque, como eu falei, já são quase 40 anos de negociação, se a gente botar até o final do prazo de estabelecimento do acordo, Muriel. Já até aproveito e peço que você continue com a gente por aqui, porque eu vou chamar o Danilo Moliterno, que neste momento está no Paraguai e vem conversar com a gente, nosso repórter, porque o Parlamento Europeu marcou para quarta-feira a votação de 2 pedidos de judicialização desse acordo com o Mercosul. E o Danilo vem explicar para a gente essa história, inclusive o que pode acontecer olhando para esses desdobramentos. Existe algum risco desse acordo atrasar ou não? A votação acontece na quarta-feira, depois da assinatura prevista para amanhã, neste lugar onde você está neste momento. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, e a todos que acompanham o CNN Money nessa tarde. Você matou a questão já, Muriel. O grande risco que existe com relação a essa votação que foi marcada para quarta-feira para acontecer no Parlamento Europeu é exatamente a gente ter mais atraso para esse acordo que já é negociado há 26 anos. Vamos trazer um pouquinho mais de contexto aqui. Então, o Parlamento Europeu marca para a próxima quarta-feira, leia-se 4 dias após a assinatura do acordo entre os presidentes do Mercosul, também o chanceler brasileiro e Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, a votação desses 2 pedidos de eurodeputados para judicializar, para levar este acordo à avaliação do Tribunal da União Europeia, que ali vai analisar os aspectos jurídicos deste acordo. E aí a gente tem um risco número 1, que é um risco um pouco mais distante, que é a possibilidade desse tribunal, que tem poder para isso, barrar esse acordo. O segundo risco, que é um risco mais palpável, caso a gente tenha algum tipo de acordo político para que haja aprovação de um destes pedidos ou dos pedidos, é de que a gente tenha ainda mais atraso. Isso porque esse tipo de avaliação que é tocado pelo tribunal, isso segundo próprias informações da União Europeia, costuma durar entre 16 e 18 meses, portanto, um tempo considerável, e aí a gente vai ver esse acordo assinado entrando novamente em um período um pouquinho mais moroso. Relembrando que o acordo, após ser assinado, ainda precisa passar pela ratificação interna dos países, ou seja, precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e também individualmente aqui na América do Sul pelos parlamentos. E para a gente trazer um pouquinho mais de contexto, qual é a chance de esses pedidos serem aprovados dentro do Parlamento Europeu? Difícil de dizer porque a gente não sabe qual é a articulação política feita ao redor destes pedidos, mas vale a gente trazer aqui algumas informações que ajudam a gente a ter um pouquinho mais de substância com relação a essa votação que vai acontecer no Parlamento Europeu. A gente tem os países que votaram contra o acordo entre Mercosul e União Europeia no Conselho Europeu,
que é aquele colegiado formado pelos chefes de Estado da União Europeia, somando em torno de 30% do Parlamento Europeu. E é necessário, tanto para barrar o acordo quando a gente tiver a decisão, a votação sobre o mérito, quanto para aprovar esses pedidos, maioria simples, ou seja, 50% mais um voto. Isso traz um pouquinho de substância, mas é claro que a gente tem que considerar que dentro de cada bancada, de cada país da União Europeia no Parlamento Europeu, a gente tem uma heterogeneidade, aqueles que são favoráveis e contra o acordo. Apenas um dado para a gente ter um pouquinho mais de substância. É importante a gente falar sobre isso porque é um fato que a gente tem agitando esse noticiário com relação a esse acordo entre Mercosul e União Europeia, mas finalizo, Muriel, trazendo um fato que colabora com a nossa cobertura de hoje, que é a cobertura da reunião entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que inclusive, nesse momento, se eu não estou enganado, talvez já tenha acabado, participam de uma coletiva à imprensa para dizer qual foi ali o rumo da conversa entre os mandatários. A gente tem uma repercussão importante, que é o fato de que aqui no Paraguai, mas especialmente na Argentina, não caiu nada bem essa decisão política do presidente Lula de ter a sua foto com Ursula von der Leyen e fazer a sua cúpula própria um dia antes de a gente ter a assinatura do acordo. Lula não vai à assinatura do acordo e fez essa cúpula, esse encontro anteriormente com Ursula von der Leyen. Isso não caiu bem no governo paraguaio, mas especialmente não caiu bem com Javier Milei, que a gente ouve de algumas pessoas e também lê em uma série de jornais argentinos, está extremamente irritado com esta decisão do presidente Lula. Importante ressaltar, então, portanto, que temos agora estes desdobramentos. Primeiro, este desdobramento político, com relação a essa percepção aqui no Mercosul deste encontro entre Lula e von der Leyen, e segundo, este desdobramento que a gente pode dizer que é técnico e diz respeito, de fato, à tramitação do acordo, que é este risco de o acordo atrasar ainda mais, caso ele seja de fato judicializado. Perfeito, Danilo. Eu aproveito que você está aí no Paraguai, onde acontece a assinatura. Você vai fazer toda a cobertura amanhã, inclusive na CNN Brasil, no CNN Money. Eu até aproveito para te falar que a gente está ao vivo também com o professor Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, e te chamo para fazer uma pergunta para ele, caso você queira também, para a gente incluir aqui nesse bate-papo. Sem dúvida alguma. Muito obrigado pela oportunidade, Muriel. Obrigado pela oportunidade também, professor. Professor, vou te fazer uma pergunta. O senhor é professor de economia, mas vou te fazer uma pergunta que une economia, mas também política, com relação a esse assunto que eu acabo de tocar. Caso a gente tenha, de fato, este acordo judicializado, levado ao Tribunal de Justiça da União Europeia pelos eurodeputados, a gente corre o risco de, mais uma vez, ver esse acordo escapar entre os nossos dedos? Sem dúvida nenhuma, porque você tem algumas nações aí que são absolutamente contra o acordo. Por exemplo, a Itália era contra o acordo, passou a ser favorável ao acordo. A França, a Áustria, a Hungria e a Irlanda são contra um acordo. Uma coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte: se você tiver 65% da população da União Europeia, dos 27 estados, favorável ao acordo, ele vai para frente, ele vai para o parlamento. Mas a judicialização, se por acaso a Itália levantar e fizer algum óbice, isso pode atrasar. Mas temos uma janela de oportunidade. Qual é essa janela de oportunidade? Por mais paradoxal que possa parecer, é justamente o tarifaço de Trump. Ou seja, o tarifaço de Trump dá essa celeridade que a gente tanto precisa para fazer acordos multilaterais com 27 países com o Mercosul. Veja, o Mercosul tem acordo de multilateralidade com o Egito, com a Palestina, com Israel. Agora, fazer um acordo com o Mercosul e a União Europeia seria um gol de placa, não desse governo, porque já estão falando aí de 3, 4 governos que estão negociando isso daí. Mas o momento é agora. O momento é agora. Mas aqueles que negociam e que são contra o acordo, não precisa nem dizer, acho que a audiência já sabe. O principal entrave disso daí é o agronegócio, principalmente carne bovina e açúcar, onde o Brasil tem uma bruta de uma vantagem comparativa se nós compararmos com os países como, por exemplo, Irlanda e França, Áustria e Hungria como um todo. A Itália, por enquanto, a Giorgia Meloni, ela ia estragar o acordo, ela não pôs nem o óbice, então o acordo foi para frente. Mas, voltando ao teu assunto, existe sim uma possibilidade de não sair o acordo ainda. Possibilidade menor.
E agora entramos no aspecto da judicialização. Já existe um consenso da população, mas é aquela coisa, o diabo acaba ficando nos detalhes. Pode sair? Pode. Pode atrasar? É mais provável. É bem provável que não saia em 12 ou 16 ou 18 meses, como você falou, Daniel. Danilo, obrigada, viu, pela parceria. Vou te liberar porque eu sei que você tem que entrar ao vivo também para a CNN Brasil. Tem muito trabalho pela frente, então bom trabalho e boa cobertura por aí. E eu sigo com o professor Roberto Dumas por aqui, professor. Eu queria também trazer um outro ponto que a gente ouviu agora há pouco do Danilo, que acredito que seja bem importante, que é esse fato de que essa imagem que a gente está vendo aí na TV, esse encontro do presidente Lula com Ursula von der Leyen, ela agradecendo pelo esforço de Lula para esse acordo. O presidente Lula quase se colocando como a grande liderança do Mercosul que fez acontecer esse acordo, no fim das contas, depois de mais de 25 anos de negociações. Diante desse cenário, e a gente vendo, segundo Danilo Moliterno, o quanto que outros países do Mercosul estão incomodados com essa postura de Lula, porque amanhã vai ter essa fotinho igual, mas a fotinho com vários presidentes do Mercosul e Ursula von der Leyen. Portanto, o quanto que isso também pode atrapalhar até nesse diálogo do próprio Mercosul, professor? Veja, isso existe uma certa, vamos dizer, o perdão da palavra hipocrisia, porque no começo das tratativas do Mercosul, o governo de Lula 1, 2, era completamente contrário ao acordo, para defender as indústrias brasileiras. Agora ele sai a primeira foto, como se ele fosse o verdadeiro proeminente negociador do negócio. Não, não foi isso. Você está falando aí de 26, ou seja, um quarto de século de negociação que passaram vários presidentes, que passou o Bolsonaro, passou o Lula, obviamente, foi convencido, teve o problema da Nestor Kirchner, da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, que eram contrários ao acordo. O Milei agora é a favor do acordo. Agora, fica uma coisa, vamos dizer, não muito simpática você tirar uma foto, justamente que o Mercosul não é um país só. Você está falando de um representante da União Europeia com um representante de um país do Mercosul. Então, é óbvio que não ficou diplomaticamente satisfatório, simpático isso daí. O certo seria uma foto com a Ursula von der Leyen e todos os países do Mercosul para essa foto. Mas o Lula não perde, obviamente, a oportunidade de tentar sair na fita melhor do que os outros. É o puro suco da política, né? Não tem jeito, professor. E aí aproveito também para te perguntar, diante de todo o cenário que a gente está acompanhando agora e essa expectativa, o que a gente pode esperar agora para o que a gente deve acontecer já na próxima semana, na quarta-feira, que é esse julgamento desses recursos, desses países que são contrários a esse acordo de livre comércio? O senhor falava agora há pouco que pode ser realmente que isso atrase bastante esse processo aí de transição do acordo. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor acredita que Ursula von der Leyen pode já estar prevendo esse cenário? Veja, depois de 26 anos de idas e vindas, é impossível você achar que não está prevendo mais uma intempérie no acordo. Então, tudo que pode ser previsto já deve estar previsto. O problema maior que está segurando aqui, vamos ser sinceros, não é mais do lado do Mercosul, é do lado do agronegócio da União Europeia. Tanto do lado da turma da direita do agronegócio da União Europeia, quanto do lado da esquerda dos ambientalistas que usam o argumento ambientalistas do agronegócio do Mercosul. Então, isso daí vai ter que ser endereçado de alguma maneira, mesmo que seja uma judicialização, essa judicialização pode se transformar numa judicialização politizada. E você acaba não indo muito bem, ou seja, o diabo acaba ficando nos detalhes e atrasar mais ainda o acordo. Mas é que nem eu te falei, nós estamos com uma janela aberta, que é a condenação, vamos dizer assim, do multilateralismo por Trump. Então, você precisa de acordos comerciais, precisa de cada vez mais pontes e não barreiras tarifárias. É isso que o mundo precisa. Isso faz bem para o agronegócio, faz bem para a indústria
e dá mais 10 anos para a indústria automotiva se preparar para a abertura por uma tarifa zero de automóveis alemães e automóveis que vêm da União Europeia, Muriel. Professor, até te pergunto quanto que as tarifas de Donald Trump auxiliaram nesse processo. Eu lembro do ano passado, 2025, quando Donald Trump anunciou as tarifas, a gente conversou com muitos especialistas que falavam justamente isso. Olha, esse cenário de protecionismo dos Estados Unidos talvez faça com que seja possível avançar com outros acordos. No fim, a gente viu Donald Trump avançando com acordos com o Reino Unido, com a União Europeia. Conseguiu conversar com o Brasil agora nesse finzinho de ano também, mas queria entender muito a sua percepção diante desse cenário, porque é um acordo que, se for assinado até amanhã, sai num momento em que a Europa como um todo se sente um pouco ameaçada por causa do cenário da Groenlândia. Donald Trump agora, hoje mesmo, acabou de falar que vai taxar os países que se opuserem à anexação da Groenlândia. Portanto, como é que o senhor enxerga esse cenário, professor? Agora, Donald Trump de novo com essas tarifas e o quanto que isso pode, talvez, mudar essa percepção dos países, ainda mais da Europa? Infelizmente, a Europa é um território que está preocupante. Por quê? São países que estão envelhecendo, têm uma produtividade caindo, o custo da mão de obra está aumentando, o custo de vida, ou melhor, o custo de assistência social por causa do envelhecimento da população está aumentando. Trump está abandonando os países, veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra diretamente, mas praticamente está abandonando os países em relação à OTAN, obriga os países a investirem 5% do PIB em defesa para ter a defesa da OTAN. Então, eles estão fragilizados. Eles estão extremamente fragilizados. Você vê que a briga, ultimamente, está com a América Latina, Cuba, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá, Ucrânia, Rússia, China, e a Europa fica no meio, sem fazer nada, esperando que a Ucrânia não seja capturada por Putin. Então, a Europa está num momento de esquecimento dos Estados Unidos. Então, é uma forma dela também ter um certo protagonismo que é importante nesse momento aqui, até para aumentar a competitividade das empresas europeias. Porque o que a gente chama é que a Europa está no que a gente fala, numa euroesclerose. Ela não consegue crescer como o mundo está crescendo. Não estou falando todos os países, mas pega a Alemanha. Em 2024, 2025, pelo menos 2024, 2025 não fechou ainda, ela teve uma recessão de 0,2%. É o maior país, ou seja, enquanto o mundo crescia, a Alemanha caía. Então, você está no momento de euroesclerose. Então, esse é um acordo que pode beneficiar a Europa. Mas, obviamente, que no meio do caminho existem interesses enraizados de segmentos econômicos, que é do agronegócio. Eu não vejo o todo, eu vejo o meu segmento econômico, o meu agronegócio, minha laranja, minha carne, meu açúcar. Se a Europa vai crescer ou não vai crescer, eu não estou nem aí, eu estou preocupado mais com o meu negócio. Pois é, mas os líderes têm que pensar na Europa, como diz Winston Churchill, os Estados Unidos da Europa, quando ele fez o discurso em 1947 na Universidade de Zurique, e lançou a pedra angular para a Comissão Comum Europeia e a União Europeia, Muriel. Muito bem, professor Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER. Muito obrigada mais uma vez, viu? Sempre muito bom te ouvir, professor. Obrigado, foi um prazer. Até mais. Obrigada, boa tarde.